Padre Pio quase nunca mencionava o desespero em suas palavras. Tudo o que ele testemunhava no mundo espiritual apontava para a misericórdia, a esperança e a infinita paciência divina. Com convicção profunda, acreditava que a graça alcança mais fundo do que o pecado e que até mesmo o mais tênue desejo por Deus poderia resgatar uma alma das trevas. No entanto, houve um encontro que o abalou de maneira indescritível, uma visão tão pesada que ele aguardou em silêncio por anos. Era a imagem de uma alma condenada para sempre, além de qualquer intercessão, além de qualquer consolo ou salvação. Algo que ele jamais conseguiu alcançar. Aconteceu durante uma de suas longas vigílias noturnas na igreja. O mosteiro estava mergulhado no silêncio, quebrado apenas pelo leve deslizar das contas do rosário entre seus dedos. De repente, seu corpo enrijeceu, a respiração ficou presa na garganta. Um frio estranho invadiu a capela. Padre Pio ergueu a cabeça devagar, como se pressentisse algo atrás de si. O que viu em seguida foi uma das visões mais aterradoras e dolorosas que já descrevera. Perto do altar, havia uma alma. Não brilhava, não tremeluzia, mas emanava uma escuridão diferente. Não era a escuridão de uma alma em sofrimento no purgatório, mas a de alguém que havia escolhido o afastamento. Uma escuridão que não se grudava à alma, mas brotava dela. Padre Pio disse que ela parecia feita de tristeza, porém esvaziada de qualquer esperança, um ser sem luz, sem desejo, sem movimento em direção a Deus. A alma não o olhava, não o buscava. Simplesmente existia, imersa em um frio espiritual que parecia absoluto. Com cautela, ele se aproximou. Todas as outras almas que vira carregavam ao menos um vestígio de anseio, uma pequena centelha que clamava por Deus, mesmo que encoberta pela vergonha. Mas aquela alma não tinha centelha alguma. Nenhum clamor, nenhum desejo. Era como encarar um vazio, disse ele, uma pessoa que já não queria o amor. Padre Pio sussurrou uma oração, esperando alguma reação, um tremor, lágrimas, o mais leve sinal de arrependimento. Nada. Rezou mais alto. Ainda assim, nada. Foi então que compreendeu algo devastador. A alma havia cortado por completo seu desejo por Deus. Não porque Deus a tivesse rejeitado, mas porque ela própria rejeitara o Criador. Tentou mais uma vez, ofereceu sua bênção, murmurou palavras de consolo, invocou o nome de Jesus com ternura e dor. Nada a alcançou. A rejeição daquela alma não era emocional, era gélida, definitiva, total. Padre Pio sentiu uma dor mais profunda do que qualquer outra que já experimentara. Havia ajudado incontáveis almas no purgatório, intercedido por aquelas que partiram em pecado, medo, confusão ou desespero. Mas aquilo era diferente. Não havia porta, dizia ele. Nenhuma fresta por onde a graça pudesse entrar. Estava diante de uma alma que passará a vida inteira rejeitando Deus, não por fraqueza, não por confusão, não por feridas, mas por um orgulho que se transformará em pedra espiritual. A expressão daquela alma, contou o Padre Pio, era de uma calma terrível. Não era paz, mas resignação, uma resignação que dizia, eu não o quero. Fez uma última tentativa. Ergueu a mão em bênção, sentindo as lágrimas subirem pela garganta. Implorou em seu coração por um sinal de mudança, um sussurro de desejo, o mais fraco sopro de arrependimento. Nada. Mais tarde, descreveria aquele momento como observar alguém se afogar enquanto recusa a mão estendida para salvá-lo. De repente, a atmosfera ao redor da alma se alterou. Um vento gelado, não natural, mas espiritual, varreu a capela. Padre Pio sentiu uma presença por trás da escuridão, invisível, porém inconfundível. Uma presença que se regozijava com a rejeição da alma a Deus. Reconheceu-a na hora, o inimigo. Ele disse que a presença demoníaca não arrastava a alma. Não precisava. Ela já havia se alinhado àquela separação. O demônio não agia com violência ou dramaticidade. Estava quieto. Satisfeito. Como se o trabalho já estivesse concluído muito antes da morte. Padre Pio permaneceu imóvel, incapaz de dar um passo à frente, incapaz de intervir. Não era falta de poder. Era a alma que não tinha liberdade.
Mais tarde, explicaria assim: Deus respeita a escolha final da alma, mesmo quando essa escolha lhe parte o coração. A alma se moveu levemente, não em direção a Deus, não em direção a Padre Pio, não em direção à esperança. Virou-se para o nada, um gesto de recusa definitiva. Padre Pio sentiu uma dor tão aguda no peito que pensou que cairia. Entendeu naquele instante que existem almas que não caem no inferno. Elas o escolhem. O inferno não é o lugar para onde Deus lança a alma, disse. É onde a alma caminha quando recusa o amor. A visão se intensificou. Padre Pio viu a alma começar a se dissolver no frio ao seu redor, não arrastada à força, mas se fundindo a um reino que espelhava seu próprio vazio. Não houve som, grito ou luta. Apenas a tragédia silenciosa da separação final. Ele ergueu a voz uma última vez: volte, mesmo agora. Volte. A alma não se virou. Não hesitou. Não tremeu. E então, desapareceu. A presença demoníaca também se retirou, o frio se dissipou. A capela voltou ao silêncio. Padre Pio caiu de joelhos, sem ar, o coração despedaçado. Murmurou: Deus, tende piedade de nós. Não nos deixe jamais escolher contra vós. Permaneceu naquela posição por horas, tremendo, rezando, suplicando por cada alma que ainda tinha uma chance. Disse que o peso daquela visão nunca o deixou. Ela me ensinou, afirmou, que Deus salva quem o deseja, mas não se impõe a ninguém. Também disse que o mais aterrador não era a escuridão, mas a ausência de anseio. Uma alma que não quer Deus, explicou, é a maior tristeza do céu. Padre Pio continuou ajoelhado muito depois de a visão se dissipar. A capela parecia normal outra vez. Os mesmos bancos de madeira, as mesmas velas tremulantes, a mesma quietude. No entanto, nada dentro dele era igual. Descreveu o momento seguinte como um silêncio que doía, um silêncio em que o peso do que testemunhara o pressionava como uma pedra. Sentia a tristeza do céu pairando no ar, não ira, não vingança, não fúria, mas uma dor infinitamente mais profunda que a tristeza humana. Mais tarde, confessou que o que mais o devastou naquela noite não foi a escuridão da alma que vira, mas a ausência de desejo dentro dela. Uma alma que não quer Deus não pode ser forçada a estar em sua presença, nem mesmo por um santo, nem pelos anjos, nem pelo próprio Deus, que respeita a liberdade final da alma com uma reverência assustadora. Padre Pio conhecia essa verdade em teoria, mas agora a havia visto. Testemunhara como é a rejeição mortal, não fogo, não caos, não terror dramático, mas um frio e definitivo virar de costas. Tentou rezar por aquela alma mesmo depois de ela desaparecer, mas, ao abrir a boca, nenhuma palavra saiu. Sua voz tremia. Seu coração parecia machucado, quase esmagado. Compreendeu, com uma clareza dolorosa, que a intercessão só funciona onde existe ao menos uma pequena abertura, um mínimo desejo de retorno, uma fresta por onde a misericórdia possa entrar. Mas aquela alma havia se fechado como um túmulo selado. Não é Deus quem condena, disse Padre Pio. A alma se condena quando recusa a graça. Mais tarde, explicou aos frades que o inferno não é, antes de tudo, um lugar, mas um estado, o estado de uma autoexclusão absoluta. A condição em que a alma prefere seu próprio isolamento ao amor divino. Deus se oferece até o último suspiro, dizia, mas não viola a liberdade. A alma precisa abrir a porta. E então revelou algo ainda mais doloroso. Sentirá que o céu já chorava a perda daquela alma muito antes de sua morte, porque Deus havia previsto sua escolha final. Algumas almas, sussurrou o Padre Pio, morrem na mesma postura em que viveram, resistindo ao amor. Aquela visão lhe ensinou algo que transformou para sempre sua vida de oração. O maior perigo não é o pecado, mas o lento e silencioso hábito de dizer não à graça. Um padrão de rejeição que se torna, aos poucos, a própria identidade da alma. Insistia que ninguém cai na danação de repente. Ela acontece devagar, através do orgulho, do ressentimento, da escolha constante do eu em lugar de Deus, até que a recusa se torne permanente. Explicava assim: a graça bate suavemente. O demônio, não. A graça espera. O demônio empurra.
E algumas almas preferem o barulho ao silêncio. Também dizia que o inferno nunca foi desejo de Deus. É o seu sofrimento. Não há alegria no céu quando uma alma se perde, apenas dor. Por isso Padre Pio chorou depois da visão, havia tocado a borda da própria dor de Deus. Passou a noite inteira em oração, mas não pela alma condenada. Compreenderá que a intercessão não alcança onde a misericórdia foi eternamente recusada. Em vez disso, rezou por todas as almas ainda vivas, especialmente aquelas à beira de fazer a mesma escolha sem perceber. Rezou pelos indiferentes, pelos cínicos, pelos afogados no orgulho, pelos que desprezavam a confissão, pelos que zombavam da fé, pelos cujos corações começavam a endurecer. A alma não se perde num único momento, dizia, mas em 1000 pequenas recusas. Quando a aurora se aproximou, Padre Pio finalmente se levantou, exausto, mas resoluto. Agora entendia algo profundo. O céu luta por cada alma até o último instante, mas não pode salvar o que se fecha contra o amor. Essa visão também mudou a maneira como falava sobre o inferno. Nunca usou o medo para evangelizar. Nunca ameaçou. Nunca tentou chocar as pessoas para obter obediência. Em vez disso, advertia-as com brandura sobre o perigo da indiferença, sobre o risco de viver sem oração, sobre o perigo de ignorar a voz da consciência. Sobre o perigo do orgulho, o pecado que, acreditava, afasta mais pessoas de Deus do que qualquer outro. Costumava dizer, o inferno está cheio de gente que se recusa a ajoelhar-se até diante do amor. Depois dessa visão, Padre Pio tornou-se mais urgente no confessionário, não mais severo, mas mais terno, mais compassivo, mais persistente em trazer as almas de volta antes que fosse tarde. Acreditava que cada confissão era um resgate, cada ato de humildade uma fresta por onde a graça pudesse entrar. Cada me perdoe sussurrado era uma vitória contra a escuridão que havia visto. Ensinava que, por mais que uma alma caísse, enquanto houvesse ao menos uma centelha de desejo, a salvação ainda era possível. Um anseio, um voltar-se, um grito, um último batimento de abertura. Deus pode reconstruir uma vida a partir de uma única centelha, dizia, mas não pode construir onde a recusa. A visão também revelou outra verdade: o inferno não é povoado por vítimas, mas por aqueles que rejeitam o amor. Essa é a maior tragédia de todas, porque Deus nunca deixa de se oferecer. Padre Pio dizia que a alma que vira receberá inúmeras oportunidades ao longo da vida, momentos de graça, momentos de verdade, momentos de convite, momentos em que Deus estendia a mão. Mas o orgulho respondia a cada um deles. Aquela alma havia construído sua própria prisão, tijolo por tijolo, decisão por decisão, recusa por recusa, até que a porta se fechou por dentro. A maior força da alma é a sua liberdade, dizia. Essa liberdade pode levar ao paraíso ou a uma solidão tão absoluta que se torna inferno. Também ensinava que os condenados não são arrastados, eles se afastam. O inimigo não os força, apenas espera que escolham o que ele já escolheu, o isolamento do amor. Padre Pio raramente falava dessa visão em público, mas, quando fazia, sempre terminava com uma advertência cheia de ternura: não se resfriem para com Deus. Ele espera por vocês até o último suspiro. Mas é preciso deixá-lo entrar. Queria que o mundo soubesse que Deus não condena levianamente. Ele luta por cada alma. Dá todas as chances. Derrama misericórdia até o fim. Mas a alma precisa querê-lo. Mesmo que seja pouco. Mesmo que imperfeitamente. Mesmo que aos tropeços. Porque a salvação não se conquista. Ela se aceita. A alma que Padre Pio vira não aceitará nada, e essa era a tragédia. Certa vez, disse com lágrimas nos olhos: rezem para que nenhuma alma faça a escolha que ela fez. E então acrescentou a verdade que o perseguiu pelo resto da vida: eu vi o inferno naquela noite. E ele era simplesmente uma alma sem Deus.